E abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Apenas um versículo que nós vamos ler. Eu pedi para a Dácia colocar na versão King James, é o versículo de número 33. Eu queria que todos olhassem aqui para a tela, todos pudessem ler. Os céus semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 10 medidas de farinha. Senhor, esta é a tua palavra, sempre viva, sempre eficaz, sempre poderosa. E nesta manhã, por favor, desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, que privilégio ler esta palavra. Jesus sempre quis, ao se referir ao reino dos céus, trazer uma parábola, trazer às vezes uma metáfora para fazer uma comparação. E aqui é apenas um versículo de uma simples parábola que revela para nós que o reino ele começa pequeno e invisível, mas tem um poder transformador imenso. E nós somos testemunhas disso. Amém? Começa pequeno. Observe que quando Jesus usa essa expressão, o fermento não faz muito movimento, não é? O fermento, inclusive, não fala. Mas quando a mulher toma, 1 quilo, 2 quilos de farinha, claro que, dependendo do que vai fazer, né? Se é pão, se é rosca, se é bolo, tem ovos, sim ou não? Tem um pouquinho de leite. Mas para fazer uma massa, e eu até pensei em convidar uma irmã para que durante o sermão estivesse massando aqui, porque ao final a gente visse toda aquela massa levedada. Mas todo mundo conhece e sabe muito bem. Então se coloca uma medida, 2 medidas ou 3 medidas de fermento nessa massa. E esse fermento alcança toda ela. E a massa não vai ficar desproporcional. Tem um alcance incrível. Porque esse fermento vai penetrar toda a massa. Esse fermento age silenciosamente. E é assim que o reino de Deus, eu diria, avança. É assim que o reino de Deus, por exemplo, age no coração do homem. De forma bem discreta. Mas irresistível. Por isso Paulo vai dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele. Então o fermento que Jesus está falando aqui nesta parábola, ele está dizendo que este fermento representa a influência do Evangelho. Que não se impõe, alguém não é obrigado a receber o Evangelho. Alguém não é obrigado a dizer sim para a salvação, não. Mas aqueles que dão sim, dão o seu amém, têm a sua vida transformada por completo. Amém? E a gente aprende neste texto a gente vai dizer, algumas lições que aprendemos neste texto. Primeira lição, pensando no fermento, é que Deus age no oculto. Silenciosamente. A Bíblia diz que quando os judeus estavam ameaçados
a enfrentarem um grande holocausto gerado, e provocado por aquele perverso homem chamado Amã. Enquanto todos já estavam, quem sabe, dormindo, Deus tirou o sono de um rei e agiu poderosamente. Não estava na mídia, nas redes sociais, mas lá estava o Senhor agindo. Então, quando o fermento trabalha em silêncio dentro da própria massa, muitas vezes o agir de Deus nem sempre é visível e nem sempre é imediato, mas o processo está acontecendo. Vamos lembrar da massa? Depois que você massa a farinha, o fermento, a gente fala assim, vamos colocar a massa para descansar, não é? A bacia, coloca um pano por cima, eu vejo minha mulher fazendo, então eu sei. Coloca num determinado lugar e talvez pelo aquecimento a massa vai. E às vezes, dependendo do tamanho da bacia, a massa transborda. Assim é o reino de Deus. Fale para alguém que está ao seu lado. Assim é o reino de Deus. Mesmo que você não perceba, está acontecendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então Ele age no oculto, irmãos, e a gente precisa confiar no processo. E dizer, Deus, trabalhe em todas as áreas da minha vida, porque Deus é capaz de nos surpreender e trabalhar de uma forma tão especial, que a palavra vai dizer, como o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente e coração humano, que Deus está preparando. Irmãos, nós não temos notícia de como está sendo preparado na eternidade, mas Jesus falou, eu vou para o Pai, e junto do Pai, eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estou agora, preparando, vocês estejam também. Nós aguardamos. Talvez esse é um discurso difícil de ser ouvido na sociedade atual, mas nós somos o povo louco mesmo. O povo da fé, loucos por Cristo, loucos por Jesus, e sabemos que o nosso Deus age no oculto. Mas também, uma outra lição para o nosso crescimento espiritual nesta manhã é que a transformação ela é total. O fermento alcança toda a massa. O fermento não alcança apenas uma parte. É por isso que Deus tem um plano e um propósito, e Ele inclui nesse plano e nesse propósito as nações da terra. Oceania, Ásia, África, Europa, América. E a Bíblia diz que lá no livro de Apocalipse, João está tendo uma visão em que ele vê uma multidão que ninguém podia enumerar, que foi alcançada por esse fermento. E lá naquela grande multidão ele descreve de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. E ele usa uma expressão maravilhosa, dizendo de todas as nações. Então a gente tem essas bandeiras aqui. Eu não sei quantos de cada nação serão salvos, mas nós vamos nos deparar com uma grande multidão. Imagina, irmãos, o barulho da chegada dos remidos, o barulho de todos os povos, com vestes brancas, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mas então, irmãos, é de uma transformação total. Esse fermento não atua apenas uma parte da massa, mas em toda a massa. Então o Evangelho, ele não atua assim em algumas áreas da vida da pessoa, não. O Evangelho tem poder. Então ele atinge o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Para que o nosso corpo, alma e espírito sejam preservados, conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O Evangelho vem e atinge, por exemplo, os nossos relacionamentos, que muitas vezes estão deteriorados, muitas vezes estão assolados.
muitas vezes até destruídos. O Evangelho vem e atinge a nossa maneira de viver. Logo, já não sou mais eu quem, mas é Cristo em mim. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós não podemos limitar o agir de Deus dizendo assim, olha, meu problema é tão difícil que eu acho que é difícil até para Deus. Nossa, mas que Deus pequeno você tem. O meu Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E também é temível mais que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Então não limite o agir de Deus. Permita que Ele toque em cada área da sua vida, em nome de Jesus. Mas pensando ainda no fermento, temos uma terceira lição. Fermento aqui, irmãos, é um pequeno detalhe, mas traz um grande impacto sobre a massa. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, quando na torre de oração a gente começa a orar, vê o globo ali, de repente Deus nos inclina a orar por um lugar. Sempre vou dar esse testemunho. E eu me sentia tão incomodado para orar pela Irlanda, mas não conheço o país. Mas recentemente fiquei sabendo que está acontecendo um avivamento na Irlanda. Um pequeno detalhe, um grande impacto. Aliás, Deus gosta de pequenos detalhes, né? Salomão, quando escreveu Provérbios, ele falou assim, olha, 3 figurinhas, criaturas tão pequeninas, as formigas. E ele descreve que prepara o seu alimento, os arganazes, e ele vai dizendo assim, pequenos mestres, grandes lições. Deus tem esta coisa linda de se voltar para as coisas pequenas. Olhai os lírios do campo, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Mas ele falou de Belém, de lá nasceu o guia que há de apacentar o meu povo Israel, dizendo, olha, e tu, Belém Efrata, de modo algum você será menor, porque é de ti que vai sair aquele que vai apacentar o meu povo. Então preste atenção, irmãos. Pequenos detalhes podem trazer grande impacto. E a Bíblia diz que não é para a gente nem desprezar dias de pequenas coisas, de pequenos começos. Então o fermento, quando você olha ali a massa, o fermento parece algo muito insignificante diante do tamanho da massa. Mas o fermento, ao penetrar na massa, transforma tudo de uma forma poderosa. Assim também é o reino de Deus. Começa de forma discreta. Começa de forma discreta. Um dia, um casal foi na igreja que eu pastoreava pela primeira vez. Ele e a esposa saíram de um terreiro de Umbanda. E eles vieram. E para nem contar toda a história, nós batizamos todas as crianças daquela família. Fizemos 4 casamentos naquela família, porque todos eles foram casados lá no terreiro de Umbanda. Claro, fizemos a libertação de todos eles. Eles se tornaram líderes na igreja. Porque 2 foram. Nós começamos recentemente um trabalho aqui na praça, ali no Coreto, todo domingo. E aqui estão 2 deles. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. O Ronaldo e o Thaleson. Thaleson já saiu? Pequenos começos. O fermento alcançando toda a massa. Então a gente não vai parar com o trabalho evangelístico, com pessoas em situação de rua. Não vamos parar com o trabalho no presídio.
Não vamos parar aquelas equipes que vão nas 3 unidades do SEAD. Não vamos parar com o CACOM. Aliás, amanhã tem CACOM, né, Ângela? Você é a pregadora lá amanhã de manhã. Não vamos parar, irmãos, porque ainda temos milhares de poços caldenses a serem alcançados por este fermento. Tem muitos projetos. Eu quero anunciar mais um projeto para vocês que vocês ainda não sabem. É um projeto para a gente trabalhar com os familiares daqueles que estão no presídio. Isso é um projeto da Ana Paula Farina. E a gente vai começar. O reino vai avançar, irmãos. Jesus, quando falou, ele disse assim, olha, este evangelho do reino será pregado a toda a criatura, para testemunho de todas as nações. Então ele diz assim, então virá o fim. Então virá o fim. Um pequeno detalhe, um grande impacto. Então eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, não subestime o que parece pequeno. Porque o agir de Deus sempre vai trazer frutos grandiosos. Quem sai chorando enquanto semeia, e semente é algo tão pequenino, não é, irmãos? Voltará consigo, trazendo os seus molhos, os seus feixes, os seus resultados, e muito se alegrará. A penúltima lição, o reino de Deus é uma influência poderosa. Porque o fermento aqui, irmãos, ele é invisível, mas o resultado é notório. Pega essa massa depois de 20 minutos, 30 minutos, que ficou descansando, tira aquele pano de prato e mostra para ver. As mulheres aí, me ajudem. O que vai acontecer? Dá para fazer muita rosca, irmãos. Muitos pães, sim ou não? O resultado é notório. Por isso que Jesus falou assim, o reino de Deus ele não está longe. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E porque o reino de Deus está dentro de nós, a semente divina está plantada dentro de nós e nós somos influenciados nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Porque o reino de Deus dentro de nós, o Espírito Santo vai nos constranger para nós agirmos segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. E uma vez que o reino de Deus está dentro de nós, a minha vida, a sua vida, deve ser um testemunho vivo da transformação que nós experimentamos em Cristo. Tinha uma canção que a gente parou de cantar que diz assim, em Cristo nós já fomos abençoados. Acho que é da Soraya e do Júnior. Em Cristo já vencemos todo o mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Tá vendo? Ninguém conhece essa canção. É linda essa música. Mas não é muito antiga não, viu? Da Soraya e do Júnior. Você lembra, né, Mariana? Glória a Deus. Me salva. Mas, irmãos, ainda pensando no fermento, o processo exige paciência. Porque quando você terminou de fazer a massa do bolo, do pão, da rosca, você precisa esperar. A Bíblia diz que o Deus que começou uma boa obra na nossa vida é fiel e vai completar. A massa não cresce imediatamente. Não cresce imediatamente. Leva tempo. Assim como nós levamos tempo, irmãos, irmãs, para sermos transformados. Porque aceitar a Cristo é uma coisa, aleluia, aceitamos. Recebemos uma palavra que nos levou ao arrependimento e nós choramos, entregamos a nossa vida a Cristo. Agora nós entramos no caminho da salvação. E aí o Senhor precisa pegar a gente como oleiro paciencioso que Ele é e nos tomar como vaso de barro, muitas vezes rachados, muitas vezes quebrados,
muitas vezes sujo, e Ele vai dar uma forma que Ele quer a este vaso. Então a massa não cresce imediatamente, leva tempo para ser transformada. É assim o nosso crescimento espiritual. Precisamos também permitir, para que não seja só canções, para a gente dizer: Deus, faz o teu querer em mim, sonda, molda, transforma, quebranta, me corrige, tira de mim as motivações erradas, os relacionamentos errados, a tendência para errar, a escravidão a alguns pecados. Transforma, Senhor. Eu diria, irmãos, fale para alguém que está ao seu lado: nós damos trabalho para Deus. Fala assim: eu e você damos trabalho para Deus. Mas diga também: mas o Senhor é bom. Ele é o dono da obra. Ele é o Criador e Ele sabe cuidar da criatura. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que a gente não pode desanimar. Precisamos permanecer firmes, porque às vezes na nossa caminhada nós vamos vacilar, nós vamos tropeçar, vamos cair. Mas é preciso continuar firmes. E prestes a encerrar, eu quero fazer 3 perguntas antes de concluir. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e pensasse nessas perguntas. Você está permitindo que o Evangelho transforme todas as áreas da sua vida? Ou ainda tem algumas gavetas que você não quer abrir? Ou ainda tem aquele porão onde tem um monte de coisa que a gente não mostra para ninguém? A segunda pergunta é: você tem tido paciência para deixar Deus agir, mesmo quando os resultados não são imediatos? Ou você sofre da síndrome e também da crise da impaciência? Como que é isso? E a última pergunta: estou sendo um testemunho vivo do reino em minhas atitudes diárias? O Senhor quer nos usar, irmãos. Uma vez transformados, o Senhor quer que essa influência poderosa que é o Evangelho alcance muita gente, muitas pessoas. Mas nós precisamos, dia após dia, permitir sermos transformados por completo. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos nesta manhã. Ouvimos sobre essa parábola do fermento. Nós pedimos que o teu reino cresça em mim, cresça em nós, como fermento na massa. Que a nossa vida seja transformada para o teu louvor. Que a nossa vida seja transformada por completo. Nós não queremos resistir mais, mas nós queremos entregar essas áreas que por muito tempo nós escondemos de tantas pessoas e do Senhor também, e tentamos resolver da nossa maneira. Pai, nessa manhã nós tiramos a nossa mão desta área e pedimos que venha o Senhor, que venha o poder transformador do Evangelho, para que nós tenhamos olhos purificados e não possamos colocar mais os nossos olhos em coisas injustas e impuras, para que nós tenhamos, ó Deus, uma mente saudável, uma mente cristocêntrica, uma mente de Cristo. Como o Senhor disse através de Paulo aos Filipenses, nós possamos verdadeiramente guardar tudo que é puro,
justo, amável e de boa fama, que isso guarde o nosso pensamento. Que a nossa mente esteja cativa em obediência ao Senhor. Mas, por favor, Senhor, toca nesta área também os nossos lábios, as palavras que saem da nossa boca, que elas sejam mais abençoadoras do que palavras que sentenciam outras pessoas. Que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras proféticas que abençoam os outros. Por favor, Senhor, em nossa transformação, nos tire da inércia. Pois o Senhor quer que este último sinal que antecede a vinda de Cristo se cumpra. Tira-nos do comodismo, da passividade, da letargia, da anemia espiritual, para que possamos proclamar a tempo e a fora de tempo que o reino de Deus é chegado. Sim, Senhor, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, que nós sejamos um vaso de honra, um vaso de bênção, e boca de Deus para esta terra. Ajuda-nos, ó Deus. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.